Faz uso da palavra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia! Bom dia, Sorocaba! Eu queria, em primeiro lugar, pedir uma salva de palmas em nome da Tamara, que é a nossa coordenadora de regulação do SAMU, a todos os samuzeiros e samuzeiras do nosso país. Presidente, hoje é a minha primeira agenda fora do gabinete do Ministério da Saúde depois da posse. Quer dizer que eu estou profundamente emocionado de reencontrar profissionais do SAMU como o doutor Ivan, que está desde o primeiro momento do SAMU em 2003, quando o senhor criou o SAMU, lá no SAMU de Salvador, reencontrá-lo aqui, reencontrar o Caio, que está na coordenação do SAMU, o doutor professor Nilton, que é o nosso subsecretário de atenção especializada. Vocês sabem o papel que tem os samuzeiros e samuzeiras em todo o país. Quero saudar todos os samuzeiros e samuzeiras que certamente, presidente, estão acompanhando essa cerimônia, assim como vários prefeitos, vários dos samuzeiros que trabalham numa unidade tipo UTI, que é a unidade avançada, que há 7 anos, gente, há 7 anos não se comprava unidade avançada do SAMU para repor isso para os municípios. A esperança de cada samuzeiro e cada samuzeira, como a esperança dos prefeitos e prefeitas que estão aqui. Vários deles estão dizendo que há 10 anos espera a implantação do SAMU. Pela sua decisão, vai ser possível implantar o SAMU. Quero saudar também os trabalhadores aqui da fábrica, da Flash. Porque sem as mãos e o suor dessas trabalhadoras e trabalhadores, pode pensar tecnicamente, pode planejar, pode estar tudo bonito, mas a ambulância não fica pronta e aí não é entregue a cada município. Em nome do atual prefeito aqui de Sorocaba-Manga, quero saudar todos os prefeitos e prefeitas aqui, agradecer a acolhida aqui em Sorocaba. Muita gente acompanha o prefeito nas redes sociais, ele é um artista nisso, sempre fala de Sorocaba. Vou falar aqui, prefeito, de coisas que também tem em Sorocaba, que nem todo mundo sabe. Por exemplo, aqui em Sorocaba, graças ao presidente Lula, tem 38 médicos do Mais Médicos aqui em Sorocaba. Graças ao presidente Lula, ao Ministério da Saúde, a parceria com o município, o Farmácia Popular atendeu 151 mil pessoas aqui em Sorocaba pegando um remédio de graça para hipertensão, para diabetes. A inclusão, através do projeto da dignidade menstrual, que é aquele projeto que garante o absorvente no Farmácia Popular para mulheres que estão no cadastro único de graça através do Farmácia Popular. Só aqui em Sorocaba já atendeu mais de 3 mil mulheres. Presidente, eu começo a minha fala aqui, além das saudações, dos agradecimentos, saudar o presidente Alckmin, saudar os nossos deputados federais que estão aqui, Kiko, Eli, querido Alino Chinaglia, Lipe, Newton Tato, deputado estadual Emídio. Mas eu preciso fazer aqui um agradecimento à ministra Anísia Trindade e à sua equipe, que durante esses 2 anos reconstruiu um conjunto de políticas no Ministério da Saúde, e nós estamos fazendo essa entrega aqui na primeira semana da minha gestão, por ambulâncias contratadas, o planejamento e a contratação feito pela equipe da ministra Anísia Trindade. Só para os senhores e senhoras terem ideia, nós estamos entregando aqui quase 800 ambulâncias. É o maior investimento em ambulâncias do SAMU, da história do SAMU, que foi criado pelo presidente Lula. Nós estamos entregando aqui ambulâncias do que a gente chama do suporte avançado, que o pessoal comumente fala que é a UTI, e é uma UTI, é o hospital chegando aonde precisa chegar nas pessoas.
que, como eu disse, desde 2018 não era feito compra para a renovação dessas frotas das ambulâncias de suporte avançado. Só essa entrega de hoje, presidente, que vai ser distribuída em vários estados do país, tem mais de 500 municípios que vão receber essas ambulâncias, elas vão melhorar o atendimento para 20 milhões de brasileiros e brasileiras que vão ter o SAMU chegando mais rápido, com mais condições para a atuação dos médicos, dos enfermeiros e dos profissionais do SAMU. E a gente não vai parar por aqui. Tem vários prefeitos e prefeitas que estão aqui, que vieram pegar as ambulâncias, seus secretários. Quero dar um aviso para todo mundo, que já está aberto no PAC, seleção para mais ambulâncias. Nós vamos distribuir mais 1.500 ambulâncias do SAMU. Quero pedir para cada prefeito, cada prefeita, secretário que está nos acompanhando, até o dia 31 de março, para fazer o pedido, falar da importância da necessidade dessa ambulância. E além disso, presidente, aqui nós estamos entregando 789 ambulâncias, mas tem cerca de 390 ambulâncias que já estão quase prontas também. Então nós vamos fazer uma nova entrega ainda no mês de março, lá em Brasília, para vários municípios do país. Vamos fazer uma outra entrega em 7 Lagoas, em Minas Gerais, no mês de abril, que está ficando pronta para mais municípios. E, Ivan, tem uma entrega também programada em maio, em Lauro de Freitas, que as ambulâncias já estão lá. Vai servir ainda mais os municípios da Bahia. E vai pela primeira vez, Ivan, garantir o SAMU na Chapada Diamantina. Ou seja, uma região que não tinha acesso ao SAMU, muito conhecida em todo o país. Com esse esforço, iniciado pela ministra Anísia, por decisão do presidente Lula, e que a minha missão é continuar, acelerar, a gente fazer essa ação, nós vamos chegar até o final desse mandato com mais 2.300 ambulâncias do SAMU entregue e vamos chegar a universalizar. Cada canto desse país vai poder chamar o 192 e o SAMU vai chegar para atender e cuidar das pessoas. Eu quero dizer também, presidente, o senhor estava conversando com os profissionais do SAMU. Eu quero falar uma coisa muito importante, porque durante muitos anos desse país, tinha essa tradição, às vezes, de político entregar ambulância. Inclusive, tinha uma coisa chamada, a gente do SUS, presidente Alves, que o pessoal falava que era chamada ambulância terapia. Ou seja, um município não queria cuidar de forma adequada do paciente, queria pegar uma ambulância para mandar para outro município ou para outro estado. O SAMU não é só entregar e distribuir ambulância. Quando o senhor criou o SAMU em 2003, e eu quero fazer uma saudação ao ministro Humberto Costa, que na época era o ministro, e ao Arthur Quioro, que fazia parte da Secretaria de Atenção Especializada, que depois foi o ministro que me sucedeu no Ministério da Saúde. Quando o senhor criou, o senhor mudou o padrão, mudou o patamar. Não era só distribuição de ambulância, é a construção de um serviço de atendimento às pessoas. Um serviço que começa na ligação telefônica, presidente. Por isso é importante a gente sempre educar as pessoas a não fazer trote no SAMU 192, porque ao fazer trote você pode estar impedindo o atendimento de uma pessoa. Não é distribuir ambulância, é um serviço que começa na ligação telefônica, que um profissional, um enfermeiro, um médico vai atender, nas perguntas já vai entender qual que é a gravidade, ele já vai escolher qual que é a melhor ambulância, com os melhores equipamentos, os melhores profissionais para atender aquele caso, ao mesmo tempo liga para o hospital, para a UPA, para identificar para onde pode ir esse caso, e você conclui todo o atendimento. Um serviço que hoje, graças ao SUS, presidente, incorporou uma coisa chamada trombolítico, que é um medicamento que a gente aplica dentro da ambulância e salva a vida de quem está sofrendo um infarto, reduzindo a mortalidade do infarto, tratando já dentro da ambulância. Porque tempo é vida, como disse aqui o presidente do CONASEMS. O tempo do atendimento é decidido para salvar essa vida. E é esse aprendizado do SAMU, presidente, que nós estamos usando também para aquela que é a nossa obsessão, que é reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado no nosso país. Essa expansão do SAMU que está sendo feita hoje reduz em vários municípios pela metade o tempo de espera para o atendimento do SAMU.
E é assim que a gente vai fazer para reduzir o tempo de espera do tratamento do câncer, do diagnóstico de um problema grave, do tratamento da cardiologia, do problema de visão, usando todos os instrumentos, inclusive da internet, da telemedicina, da integração entre os serviços, de uma central de regulação forte como é a do SAMU, que orienta qual é o melhor serviço e o acompanhamento permanente do usuário. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, chamar a atenção que nós vamos fazer entrega ainda no mês de março, entrega no mês de abril, entrega em maio, 31 de março, prefeito, secretário nos acompanha, cadastra lá o seu pedido para mais ambulância do SAMU e dizer, presidente, que hoje estou feliz de estar aqui no meu estado de São Paulo, primeira agenda fora do gabinete aqui no meu estado, mas amanhã eu vou estar no Rio Grande do Sul, lá no Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital federal do Ministério da Saúde, iniciando a primeira ação ali do Conceição de redução do tempo de espera para o atendimento especializado, como o senhor pediu, reduzir o tempo de espera para a cirurgia, reduzir o tempo de espera para o tratamento do câncer, reduzir o tempo de espera para o atendimento, para o diagnóstico especializado no nosso país. Viva o SAMU, parabéns aos samuzeiros e viva o SUS, pessoal! Pronuncia-se nesse momento o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, ministro Dr. Alexandre Padilha, da Saúde, deputados Arlindo Chinalha, Eli Santos, Vitor Lippe, Gilmar Tato, Kiko Semeghini, doutor Emídio, está aqui também conosco, prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, Ramida do Conazens, o Leandro, saudando aqui o sindicato dos metalúrgicos de Sorocaba, prefeitas e prefeitos, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas primeiro uma boa notícia, presidente Lula. Hoje entrou em vigor o imposto de importação zero para carne, café, açúcar, sardinha, milho, azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de palma, todos os alimentos zerados o imposto de importação. Uma segunda boa notícia. O Leandro do sindicato dizia, só Sorocaba atingiu 49 mil metalúrgicos com carteira assinada aqui no município. E crescendo, a nova Indústria Brasil, recuperando, a indústria cresceu ano passado, acima até do PIB, 3,8% a indústria de manufatura. E a indústria de veículos, mais de 10%. Aliás, a Flash começou a exportar, inclusive, as ambulâncias para outros países aqui da América Latina. Mas o dia mais importante hoje é celebrarmos a vida. As ambulâncias vêm desde a antiguidade. Eram carroças puxadas por cavalos com prateleiras para pôr os doentes e uma cobertura em cima para evitar o sol e a chuva. E levar os doentes a locais sagrados, porque entendias que a cura era divina e que a doença podia ser fruto de um castigo. Então, a cidade mais famosa era na beira do Mar Egeu, e essa cidade tinha um santuário, chamado de Santuário de Esculápio. Se a gente olhar na parte de trás da ambulância, nós vamos ver na porta de trás da ambulância uma cobra enrolada num cajado. Esse era o símbolo do deus da medicina e da cura, Esculápio. A cobra simbolizando na mitologia grega a cura e o cajado de Esculápio. Hoje as ambulâncias são modernas, seguras, rápidas
e tem a chamada hora de ouro, os primeiros 60 minutos. Eles salvam vida. Poucos minutos de um AVC morrem milhões de neurônios do cérebro. Poucos minutos de um infarto, como disse o Dr. Padilha, pode levar a uma parada cardíaca. Um sangramento que não seja interrompido pode levar a óbito. E o SAMU, presidente Lula, que o senhor iniciou em 2004, completando a sua maioridade, 21 anos, no Brasil inteiro, quantas vidas salvou. Aliás, não é só ambulância, é moto para chegar mais rápido, é helicóptero, é avião, é lancha para atender aqueles que são ribeirinhos ou ilhas, enfim, salvando vidas e ajudando a população. E fico feliz de voltar a Sorocaba, que além da padaria real, eu vinha muito aqui, que aqui implantamos o AME, plantamos a rede Luci Montoro, implantamos o mais moderno hospital do interior, o Hospital Adib Jatene, 260 leitos, com 106 leitos de UTI. O dinheiro é sempre curto, no município, no Estado e na União. Governar é escolher, e o presidente Lula escolhe, enxerga o sofrimento das pessoas, enxerga os que mais precisam, enxerga a necessidade de emprego, de renda e de desenvolvimento. Portanto, é uma alegria celebrarmos juntos aqui, nesta entrega, a celebração da vida e do amor ao próximo. Parabéns! Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, queridas companheiras de Sorocaba, queridos companheiros, queridos trabalhadores, e para cumprimentar os trabalhadores, eu queria cumprimentar, em nome do companheiro Leandro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, queridos companheiros do SAMU e companheiras do SAMU, querido prefeito de Sorocaba e sua esposa, companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, querido companheiro Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde, deputada e deputados federais Eli Santos, Arlindo Chinaglia, Kiko Seleguin, Newton Tato e Wilton Lippe, querido Leonardo Rosa, querida secretário executivo do Ministério da Educação, Rodrigo Manga, prefeito, eu já falei, Miltinho Aragão, prefeito de São Mateus do Maranhão, delegada Tatiana Macedo, prefeita de Palmeirinha, em Pernambuco, Frederico Batista, prefeito de Itaoca, São Paulo, Odair de Moura, prefeito de Barreto, São Paulo, Emílio de Souza, deputado estadual de São Paulo, Irã Amida, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Geraldo Hepler, sobrinho, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Pedro Reis, diretor executivo de Finanças da Flash Engenharia, a quem eu agradeço, os trabalhadores e as trabalhadoras, por ter deixado as nossas ambulâncias tão bonitas. Quero cumprimentar a enfermeira Tamara Ferreira, por meio de quem cumprimento todas e todos os funcionários de saúde do SAMU, Tereza Raquel Pinto, por meio de quem cumprimento a todas e todos os funcionários da Flash Engenharia. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho dito que governar é uma palavra equivocada que impuseram na liturgia de nós que exercemos cargos de comando numa prefeitura, no Estado ou na União. Na verdade, a palavra correta deveria ser cuidar.
porque quando a gente ganha uma eleição, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um levantamento correto dos problemas que a sociedade vive e você tentar atender o mais rápido possível os problemas da sociedade brasileira. Quando eu tomei posse em 2023, no mês de janeiro eu convoquei uma reunião com os 27 governadores de estado para ouvir dos 27 governadores o que eles entendiam como obras prioritárias para o seu estado. E compareceram todos os governadores, cada um colocou de 3 a 5 obras que era prioritária para o seu estado, e nós então construímos o PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, com investimento de 1,7 trilhão de reais entre dinheiro público e dinheiro privado. E esse PAC está em execução. Está em execução e é por isso que nós estamos com a economia brasileira crescendo mais do que cresceu nos últimos 10 anos. Por incrível que pareça, me parece que Deus me abençoa toda vez que eu ganho uma eleição, porque depois que eu saí da presidência da República em 2010, é a primeira vez que a economia brasileira cresce acima de 3% em 2023 e 2024. E cresce por causa de um programa de muita engenhosidade que o companheiro Alckmin coordena, que é a Nova Indústria Brasil. É um trabalho extraordinário que fez a indústria brasileira crescer mais de 3% pela primeira vez em muitos anos. Em muitos anos. E crescendo, criando uma espécie de um novo parque industrial, que é uma coisa extraordinária, que vai continuar crescendo, porque são trilhões de reais investidos, sobretudo da iniciativa privada. O que nós criamos foi o método de facilitar com que as empresas sintam vontade de fazer investimento, porque elas vão ter mercado para arrecadar aquilo que é o seu investimento. Da mesma forma que o investimento de mais de 1,7 trilhão em obras públicas permite que a gente consiga fazer muitas obras que pararam de ser feitas a partir de 2016, quando fizeram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Muitas casas. Só para vocês terem ideia do descaso desse país, quando eu cheguei na presidência agora, nós tínhamos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisadas. Casas que tinham começado a ser feitas em 2013, 2014, simplesmente foram paralisadas. Da mesma forma que nós encontramos mais de 3 mil creches paradas nesse país, obras que já tinham sido iniciadas em 2012 e 2013, e muitas outras obras. Vocês estão lembrados da promessa de fazer Casa Amarela, de fazer carteira de trabalho verde e amarela, de fazer... Nada disso passou de demagogia, porque não fizeram casa nesse país, porque não geraram emprego nesse país, e porque não conseguiram contar alguma coisa nova para esse país, a não ser mentira. A não ser o descalabro de um presidente que contava 11 mentiras por dia através da sua rede digital. Pois bem, esse país mudou. E ele mudou porque nós temos um compromisso com a nossa história. Eu não venho a Sorocaba pela primeira vez. Eu venho a Sorocaba há muito tempo. Eu venho a Sorocaba fazer assembleia na porta de fábrica, ainda quando a metalúrgica Aparecida existia. Eu vim a Sorocaba quando a companheira Yara nem pensava em ser candidata a deputada federal, a vereadora. Eu vim a Sorocaba quando o companheiro Bolinha virou presidente do sindicato, e o Bolinha era um companheiro metalúrgico de São Bernardo, trabalhava na Brastemp, e ele veio para São Paulo, para Sorocaba, ganhou esse sindicato e passou a dar uma respeitabilidade. E hoje eu posso dizer aos metalúrgicos de Sorocaba que os companheiros metalúrgicos são um dos sindicatos mais importantes e mais respeitados do Brasil. E por isso, quero dizer ao companheiro Leandro que se prepare, que terça-feira, dia 18, eu estarei aqui visitando a Toyota para conversar com os trabalhadores metalúrgicos de Sorocaba. No próximo dia 18, eu e o Alckmin votaremos aqui. E eu vim aqui outras vezes como presidente para dar início à obra da faculdade. E eu quero dizer para vocês que eu estou voltando aqui
para inaugurar uma das coisas que mais me dá orgulho, porque o Estado brasileiro não tinha ambulância antes de eu chegar à presidência da República. Se alguém ficasse doente, ou o Estado ou a cidade tinha uma ambulância, ou muitas vezes era um vereador que tinha mais dinheiro, que tinha um carro na cidade para levar a pessoa de um hospital para outro, porque o Estado não cuidava disso. E quando eu resolvi criar o SAMU, era porque a gente queria evitar que aumentasse o número de mortes e a gente queria diminuir o tempo entre o acidente e ele ser socorrido, como disse o Alckmin. Se a gente chega no tempo certo, a gente salva a vida. Se a gente chega no tempo errado, a gente vai carregar apenas um defunto dentro do carro. E é por isso que nós estamos aprimorando a compra de ambulância, modernizando, sofisticando, porque nós nascemos na política para salvar vidas, e é isso que nós estamos anunciando na cidade de Sorocaba. Eu estava perguntando para o prefeito quantos Brasil sorridentes ele tem aqui. E eu vi ali no celular que Sorocaba é uma cidade em que o sistema de tratamento odontológico é o segundo do estado. Parabéns, prefeito, por isso. E por que eu criei o Brasil Sorridente? Porque quando eu cheguei na presidência da República, dentista era uma coisa para quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro não tinha acesso a dentista. Não podia fazer tratamento de canal. E eu fui ao diretor do sindicato do departamento médico. Eu cuidei de médico e cuidei de dentista. Naquele tempo, o trabalhador não chegava dentro do sindicato, ele procurava o dentista e falava: doutor, esse dente está doente, me arranca esse dente. E o dentista arrancava o dente. Não tinha naquele tempo cuidado, sabe, de recuperar o dente, de fazer tratamento de canal, de limpar o dente, de fazer ortodontia. Não existia isso, isso é tudo coisa nova. Eu vou contar para vocês, na indústria automobilística, o trabalhador, ele ganhava o dia se ele arrancasse um dente. E eu cansei de viajar ao Brasil e cansei de encontrar gente, sabe, que não podia nem sorrir, sem nenhum dente na boca. Moças novas de 20 anos, de 18 anos, mulheres novas de 30 anos, rapazes novos, ou seja, não podia mais sorrir, não conseguia comer uma castanha, não conseguia comer carne porque não tinha mais dente na boca. E eu fiquei pensando, para que serve a gente ser presidente da República se a gente não é obrigado, se a gente não tem responsabilidade para cuidar que a pessoa possa ter um tratamento dentário adequado, mesmo quem não tem dinheiro, mesmo que seja pobre, tem o direito de ter a boca completa de dente e um tratamento saudável. É por isso que nós criamos o Brasil Sorridente, que hoje funciona em todas as cidades do Brasil. Se vocês conhecerem alguém que tem um problema dentário, alguém que precisa consertar um dente, e ele diz que não tem dinheiro, pode dizer para ele procurar a Secretaria da Saúde de Sorocaba, que tem o Brasil Sorridente aqui, e a pessoa vai ter ambulatório de qualidade, dentista de qualidade, para tratar o dente dele como respeito. É isso que a gente tem que fazer, para que a gente dê sentido à nossa passagem pelo governo. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Sabe por quê? Porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. E é por isso que a gente investe mais de 300 bilhões por ano para cuidar das pessoas mais humildes. Isso significa cuidar de 80% das pessoas. E tem gente que pode ficar nervoso, puxa, se o Lula está gastando 300 bilhões com os mais pobres, se ele não gastasse esse dinheiro, sobrava para nós. É isso.
E o que é que a gente tem que fazer? É melhorar a qualidade de vida do povo. Porque quando a gente melhora a qualidade de vida do povo, ele cresce como ser humano. Ele cresce como cidadão e cidadã. Ele vai ter vontade de estudar. Ele vai ter vontade de melhorar uma profissão. Porque o futuro desse país só será um futuro brilhante quando a gente tiver a capacidade de exportar inteligência, exportar conhecimento e não exportar apenas soja e minério de ferro. Nós temos que formar a nossa juventude. É por isso que nós criamos muitas universidades. É por isso que eu peguei 140 institutos federais e vou entregar 782 institutos federais nesse país. Porque eu quero a juventude preparada para o futuro desse país. E o futuro só se consegue com a educação. Só se consegue com a educação. Não tem outro jeito da gente melhorar a vida das pessoas se a gente não estiver investindo em educação de forma muito ativa e muito altiva. Ainda ontem nós anunciamos 2 coisas maravilhosas que eu vou contar para vocês. Nós criamos uma rede nacional de cursinho popular. Nós vamos pegar muita coisa que já existe e vamos garantir que as crianças que querem fazer vestibular, eles podem participar dessa rede popular de vestibular. Sabe? E vai ter professor da universidade, vai ter professor do instituto. E depois nós criamos outra política, que o pessoal dos institutos federais vão pegar as crianças que estão na 9ª série e que vão terminar o ensino fundamental e vamos prepará-las para fazer o Enem. São 650 institutos federais que vão se dedicar a preparar a nossa juventude para o Enem. E também criamos o pé de meia. Você sabe que nós criamos o pé de meia porque no Brasil 480 mil jovens, prefeito, desistiu do ensino técnico para poder ajudar no orçamento familiar. Menino de 14 anos, 15 anos, 16 anos, abandonava a escola porque precisava estudar. Então nós resolvemos criar uma bolsa, uma poupança para esse jovem não desistir da escola. Hoje nós temos 4 milhões de jovens que recebem uma bolsa do governo federal para não desistir da escola, porque o lugar de jovem não é trabalhando em qualquer lugar, é estudando, porque a gente quer transformá-lo em cidadãos e cidadãs de primeira classe. E é por isso que eu fico satisfeito de vir aqui receber 789 ambulâncias. Porque eu fico orgulhoso, porque essa ambulância não é para tratar de pobre. Essa ambulância é para tratar de todo o povo brasileiro, independente da origem financeira dele, da origem social, da origem religiosa, da origem futebolística, de tudo. Se o cidadão tiver qualquer problema de saúde, ele pode chamar 192, que lá vão aparecer centenas ou milhares de pessoas bem instruídas, bem preparadas, com ambulância que parece um hospital, para evitar que essas pessoas morram. E até o final do ano que vem, vão colocar mais 2.000 ambulâncias na rua. E aí eu posso olhar na cara de você e dizer, eu tenho orgulho de ter contribuído para salvar vida nesse país. É por isso, companheiros, que eu estou aqui, para isso. Porque é esse o meu papel. É esse o meu papel. Tentar cuidar das pessoas. Nós estamos com a economia crescendo, temos o menor nível de desemprego da história desse país, o menor nível de desemprego, a massa salarial está crescendo desde 2012 e nós temos certeza que a economia vai começar crescendo. Nós estamos agora com um problema de alimento, que vocês sabem que o ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu fiz um estudo, contar para vocês uma coisa, o Alckmin. Eu fiz um estudo e descobri o seguinte, em janeiro de 2003, a caixa de ovos com 30 dúzias custava R$ 144,15. Em janeiro de 2024, essa mesma caixa de ovo custava R$ 143,09. Em janeiro de 2025, em janeiro agora, essa caixa de ovo custava R$ 144,05, o mesmo que custava em janeiro de 2003. E em fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Porque eu gosto de ovo. Eu, se comer 2 ovos por dia,
Eu adoro um ovinho só com arroz, mexido molinho, sabe? Eu adoro. Às vezes eu prefiro isso do que comer qualquer comida boa. E veja aí o povo come ovo. O nosso consumo per capita ainda é pouco. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. É pouco. Não dá nenhum por dia. Mas sabe qual é a nossa produção de ovo esse ano, prefeito? Você sabe quantos ovos o Brasil vai produzir esse ano? 59 bilhões de ovos. Nós vamos produzir 59 bilhões de ovos. Então não tem explicação, esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Sabe? A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe? Vamos. Nós estamos numa briga tremenda. O Alckmin tem feito muita reunião. A gente tem feito reunião com o pessoal da soja que produz o óleo, com o pessoal do milho que produz o óleo, com o pessoal que produz o álcool, com o pessoal que produz carne, porque nós queremos encontrar uma solução, porque não tem explicação. Alguns dizem para mim, não é porque aumentou a exportação e o dólar está caro. Não. Tudo bem que o cara que vai exportar vai ganhar mais porque vai ganhar em dólar. Mas do que ficou aqui, não tem que subir de preço. Olha, nós só exportamos 0,9%, menos de 1% dos 59 bilhões de ovos. Por que subiu o ovo? Porque fez muito calor e a galinha diminui os ovos quando ela tem muito calor. Mentira. Porque calor fez do ano passado, porque no final do ano agora choveu bem, o tempo ficou muito melhor, e cada vez que chove eu fico pedindo a Deus que chova mais, porque eu estou cansado de calor e cansado de fogo. Então as galinhas não reclamaram, alguém está sacaneando as galinhas. Alguém está sacaneando as galinhas. Sabe? Alguém pode ficar certo que está sacaneando as galinhas. Porque essas galinhas que botam ovo, ela fica trancada. Elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia. É só comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo e pondo ovo. Sabe? Não deixa a coitada descansar e vem jogar a culpa em cima da galinha. Não. Nós não aceitamos isso, culpa. A carne, dizem que o frango aumentou por causa da gripe aviária nos Estados Unidos, que eles tiveram que abater o rebanho dele. Mesmo assim, eles não exportam ovos novos, muito pouco. Então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Não é possível, cara. Então, gente, eu disse uma coisa, que se eu voltasse à presidência da República, eu queria entregar esse país melhor do que eu entreguei em 2010. Eu entreguei esse país em 2010, esse país parecia um país de primeiro mundo. A economia crescia 7,5%. Eu vou dar um dado para vocês, que aqui tem muito metalúrgico, Leandro, para você saber uma coisa grave. Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, a indústria automobilística brasileira emplacava 3.600.000 carros por ano. Presta atenção. Em dezembro de 2010, a indústria automobilística emplacava 3.600.000 carros por ano. Eu voltei 15 anos depois. Ela emplacava 1.600.000. Ou seja, menos da metade do que emplacava em 2010. Agora, como eu tenho sorte, o Alckmin tem sorte, já chegou a 2.600.000. E vamos voltar a chegar aos 3 milhões outra vez. Já geramos 120 mil novos empregos na indústria automobilística e já vai ter um investimento de 130 bilhões na indústria automobilística. É por isso que eu venho na Toyota, para ver o anúncio de investimento e para ver o anúncio de geração de emprego. E assim é no Brasil inteiro. A indústria naval, quando eu deixei a presidência, ela tinha 82 mil trabalhadores trabalhando, fazendo um navio. Quando eu voltei, tinha 36 só. E agora vai voltar, porque nós voltamos a produzir navio, a produzir barco, a produzir plataforma, a produzir sonda, porque o Brasil é um país que tem 8.000 quilômetros de costa marítima, não tem porquê a gente não ter uma cabotagem muito grande. Então, companheiros e companheiras, é o seguinte, eu quero provar mais uma vez que fazer esse país dar certo
não é pela quantidade de diploma que as pessoas têm. Não é só pela quantidade de diploma. Porque a universidade, ela não dá inteligência, ela dá conhecimento. E inteligência é você ter sentimento sobre as aspirações do povo que você governa. É você saber o que ele quer, é você saber o que ele precisa, e é você saber o que fazer. E todo mundo sabe, aqui o Alckmin foi governador, nós sabemos que governar é fazer o óbvio. Ou seja, nós sabemos o que o povo quer. Na campanha a gente fala todo dia, não vai na campanha, todo mundo tem solução, todo mundo vai fazer isso. Então é só fazer. Ganhou, faça. Não tem segredo. E é por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer para vocês, eu vou entregar esse país infinitamente melhor do que eu recebi. Porque esse país não teve governo. Desde a posse, desde o golpe da companheira Dilma Rousseff, esse país não teve governo. Vocês não têm noção o desmonte que nós pegamos desse governo. É como se a gente tivesse alugado uma casa e os caras tivessem metido prego em todas as paredes, tivessem derrubado porta, deixassem as telhas quebrar. O país estava desmontado. E nós tivemos que montar. 2 anos. 2 anos montando e plantando, montando e plantando. Esse ano, 2025, é o ano que nós vamos fazer a grande colheita desse país. Outra boa notícia para o trabalhador. Nós aprovamos ontem, entregamos ao presidente da Câmara e do Senado um projeto de lei, uma medida provisória, que é a maior política de crédito para o trabalhador da história desse país. O trabalhador não vai mais ser vítima de uma taxa de juros de 8% ao mês, de 10% ao mês. Não, ele agora vai pagar juro baixo. Vai pagar juro baixo. Eu tive ontem, o Banco do Brasil mostrou para nós na exposição, uma pessoa que pagava R$ 1.600 de juro por mês, vai cair para R$ 800 de juro por mês. E a gente vai fazer isso para 43 milhões de pessoas que têm carteira profissional, para empregada doméstica, para trabalhador autônomo, ou seja, nós vamos querer que vocês, mesmo que tiver de chinela havaiana, possam entrar num banco e ser respeitado e pegar. E vamos anunciar mais coisa, que ainda tem muita coisa para anunciar. Uma outra coisa que eu quero anunciar logo, logo, é um crédito para a reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, o cara que quer fazer um quartinho a mais para a filha, o cara que quer fazer alguma coisa mais na garagem, o cara que quer fazer mais uma cozinha, o cara que quer fazer um puxadinho, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho. É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro. É assim que a gente vai recuperar. E se a gente puder, eu ainda vou vir morar em Sorocaba, porque eu vejo tanto condomínio em Sorocaba, que eu falo, qualquer dia eu vou botar os pés no condomínio desse. E para terminar, eu quero terminar dizendo para vocês, prefeito, pode marcar audiência em Brasília, que você será recebido, leva a sua pauta de reivindicação, que você será tratado com o maior respeito que um presidente tem que ter com o prefeito de todo o país, tá? Gente, um abraço ao povo de Sorocaba, um abraço aos trabalhadores, das trabalhadoras, um abraço ao pessoal da Flash, que nos dá essa beleza de ambulância, um abraço ao pessoal do SAMU, chamado SAMUzeiro, e que Deus coloque a mão em cima de nós e faça com que a gente nunca retroceda na nossa vida. Nós estamos caminhando para atingir a prosperidade para todo o povo brasileiro. Um beijo no coração, gente. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos e a todas que aguardem a saída do presidente da República. Cena
cenas que chocaram, que entristeceram indígenas Yanomami famintos, desnutridos, sem lavoura, sem pesca, sem caça, tudo desestruturado pela contaminação de metais pesados, pela invasão de milhares de garimpeiros. Em 2023, a União começou uma operação para socorrer a terra Yanomami, que há muitos anos é alvo de atividades ilegais, mas que naquele momento vivia uma das piores crises. No fim daquele ano, porém, apesar do esforço, os números ainda eram muito preocupantes. Parecia quase impossível vencer tamanho desafio. Mas, com muito trabalho, o cenário mudou, reacendendo a esperança. Uma mesa de coordenação que se reúne todos os dias para analisar as operações com todos os órgãos, pensar o dia seguinte, ter relatórios diários. Então tem toda uma metodologia que a gente levou para lá, com esse peso maior como Casa Civil e Casa de Governo. E hoje você vai saber que estratégias foram decisivas no trabalho de desintrusão, de retirada dos garimpeiros. Nosso entrevistado é Nilton Tubino, coordenador da Casa de Governo em Roraima, uma central de operações do governo federal que há 1 ano foi instalada perto da reserva para, com o apoio de órgãos locais, fazer frente a uma atividade predatória e ilegal. E a gente dividiu em 2 eixos aí. A gente tem o eixo direto do combate ao garimpo dentro do território, né? Então aquela atividade diária que a gente está fazendo, que é combate ao garimpo mesmo, mas também o que a gente tirou como estratégia, que é a questão do apoio à logística ao garimpo. Então, combustível, pista de pouso, aeronave, tem um conjunto de elementos que dão a sustentação para o garimpo funcionar dentro da terra indígena. E também aí a gente, além dos órgãos que normalmente participam dessas operações, a gente agregou as agências, a ANP, a ANAC, a NTT, Agência de Petróleo, verificar os postos de combustível, fazer esse controle de venda de combustível, né, no geral, a NTT, os transportes, e a ANAC, principalmente a fiscalização de pista e aeronave. Então, esse conjunto que a gente fez mais de 4.000 ações. Ações é isso mesmo, é campo, é patrulha com a Força Nacional, a gente começou a patrulhar e também avaliando em cima da estratégia do garimpo. Então, o garimpo operava muito de dia, começou a operar à noite. Então, a gente também começou a fazer o patrulhamento, as abordagens na parte da madrugada. Então, a gente foi se adaptando também. Os resultados começaram a aparecer em números. Então, garimpos novos, a gente reduziu em quase 96%. Então, a gente nunca dá para dizer que zero. Então, área nova, é um pouco que o Ministério do Meio Ambiente está anunciando. Você não tem área nova de desmatamento nesse período para abrir garimpo novo. E aí também, para nós, é importante, as associações dos indígenas lá têm um sistema que eles chamam de alerta, né? Alerta garimpo, né? Que é deles. Eles encaminham as demandas semanalmente para a Casa de Governo. Tal lugar se viu garimpeiro, diz que está funcionando o garimpo. E desde dezembro, eles mesmos, quando mandam os alertas, diz que não tem identificado nenhum garimpo funcionando. Nilton Tubino e toda a equipe envolvida sabem que o desafio não terminou, inclusive com novas táticas dos criminosos. O garimpo está mais remoto e mais distante das regiões, que também é um outro desafio para nós. Antes você tinha o garimpo, aquela foto tradicional do buraco aberto, ali está a máquina, que é o motor ali, o acampamento era tudo meio junto. Hoje você tem esse buraco, mas o acampamento está a 5 km, a caixa que é usada para fazer a separação dos produtos está a 1-2 km dentro da mata. Tipo, a partir de setembro, cada vez mais a gente tem mais dificuldade no sentido que o desgaste é maior da ação de território. Você tem que pousar e caminhar 4-5 km na mata para localizar esses produtos. É mais difícil para quem fiscaliza, mas também ficou mais complicado para quem opera as atividades ilegais e criminosas.
A estratégia de estrangular a rede de apoio do garimpo se mostrou eficaz. E o Sensipan criou uma metodologia para a gente também saber do tamanho do garimpo, porque muitas vezes o pessoal pensa, tinha 20 mil garimpeiros, quantos garimpeiros tem hoje? Eu até bem, nunca foi feito um censo de garimpeiro. E aí, para evitar essa dúvida, tem muito, tem pouco, porque normalmente quando você faz as ações de repressão, você não encontra as pessoas, porque eles fugiram antes, caso do barulho da aeronave, então dificilmente você localiza. Em alguns casos, as pessoas se entregam nas bases do exército lá, estão com fome, porque esse bloqueio do apoio logístico é isso, não chega alimentação, não chega combustível, né? E isso reflete dentro do garimpo. Então, o Sensipan criou para nós um grid que é de garimpo ativo e inativo. Então, áreas que estavam explorando o garimpo e áreas que estão explorando hoje. Então, nós tínhamos em torno de 4.070 hectares de garimpo ativo dentro da região maior de garimpo, e hoje a gente tem 269 hectares. Então, nós passamos de 4.000 para 260 hectares de garimpo ativo. Quer dizer, ainda a gente não zerou, a gente continua trabalhando e a gente vai acabar com áreas de exploração, mas vai ser uma permanência, monitoramento, porque como a área é muito grande, você vai sempre ter alguém tentando entrar ou tentando explorar. Então você vai conseguir terminar com os grandes focos. Hoje a gente já terminou com boa parte da grande concentração de garimpos, é o que atingia muitas comunidades indígenas, e você tem pontos de garimpo, e é importante, assim, todos os pontos de garimpo ainda que tem, eles estão bem distantes das comunidades indígenas. Então por isso os depoimentos indígenas agora conseguem tomar banho, que eles conseguem pescar no rio, que os garimpos antes estavam grudados nas aldeias, hoje que ainda resta bem distante. Então essa redução foi uma redução de 95% de garimpo em funcionamento. Agora em março, quando a gente fizer o balanço das ações de fevereiro, né, talvez esse número diminua mais ainda de garimpo ativo lá. A Advocacia Geral da União, que faz parte desse esforço e garantiu as bases jurídicas das operações, mostrou nos tribunais o que tem sido feito. E com isso, a Justiça Federal de Roraima, que cobrava ações efetivas do governo, reconheceu o trabalho, ressaltando, por exemplo, a importância da Casa de Governo e do decreto que regulamentou o poder de polícia dos agentes da FUNAI. Reconhecimento que nem de longe significa desafio concluído. Criar algumas bases que são estratégicas, a gente vai manter o monitoramento, patrulhamento com imagem de satélite e patrulhamento fluvial. Aí são várias ações que a gente vai manter para evitar o retorno dessa atividade, né? Sabendo que o garimpo é muito rentável, o preço do ouro é muito rentável, né? Lá tem muito ouro e muita caceterita, que é um outro produto que tem um preço muito alto no mercado, mas as ações que a gente tem feito também tem esse objetivo. Quanto mais você aperta essa logística do garimpo, mais a atividade fica cara. Então, assim, um exemplo, 1 litro de óleo diesel hoje no garimpo custa R$70, né, lá dentro. Um voo que antes lá, esses voos que ainda utilizam para levar garimpeiro, produtos para dentro da terra indígena, que custava no ano passado R$5, R$6 mil, hoje custa R$20 mil. Que daí quem banca isso, quem financia isso, que a Polícia Federal continua fazendo investigações, ano passado teve prisões, quem banca isso, ele chega um momento que fica antieconômico. A atividade tem que ficar antieconômica para não ter atração para ele explorar ali. Ele vai procurar outro lugar. Infelizmente, ele vai procurar. Ali tem a região do que eles estão passando muito para a Guiana, tem vários que foram para a Guiana, né? Alguns são públicos, que falam lá, nós fomos embora, esse governo não deixa a gente trabalhar. E essa região de fronteira traz outros obstáculos, por exemplo, o contrabando de mercúrio, metal pesado de efeito devastador para a natureza e para a saúde humana, usado no garimpo. A Polícia Federal, o pessoal de inteligência tem trabalhado muito, que é a questão do mercúrio. O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, então tem toda uma restrição de uso de mercúrio no Brasil, bem definidos os critérios, até aqueles que são utilizados, e o que a gente sofre muito é o contrabando do mercúrio. Mesmo ele ter aumentado muito, porque ele aumentou muito o preço lá na região de entrada ali, boa parte está vindo via Guiana, a Guiana não assinou a Convenção de Minamata, então isso é um problema do que você tem que enfrentar. Nós pegamos mais de, acho que uns 30, 40 quilos de mercúrio, que é muita coisa de mercúrio apreendido em operações da Polícia Federal e todos na faixa de fronteira. Não vai ser simples, mas com a expulsão dos garimpeiros, a natureza começa a se recompor.
Essas áreas que estão desde 2013 sendo desativadas, essas já começaram a recuperação natural da mata. Vai ser a mata primária, né, a secundária, mas você já vê as áreas com vegetação retomando, né? Que é um processo mais longo, então que também tem a discussão dentro do governo, vai fazer replantio de árvore, porque algumas áreas foram muito afetadas. Tem áreas realmente que virou meio que um deserto pela extensão da atividade que tinha, porque a atividade é muito predatória mesmo. Do garimpo, o formato que ele é explorado, que eles chamam de tatuzão, que é com água com pressão que vai desmoronando o barranco, ele vai destruindo tudo que tem pela frente, né? Ele desmoronando o barranco e as árvores que estão em cima, ele vai botando abaixo. Então, é uma atividade muito degradante. Então, esse processo deve demorar um pouco mais. Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo de Roraima, diz que a presença de igarapés é um alento que pode ajudar no processo. Antes de nos conceder a entrevista, ele estava mata dentro nas operações e viu outros sinais de que a terra Yanomami voltou a respirar vida. Com essa diminuição da atividade garimpeira, a gente viu no território um aumento muito grande dos roçados, né? Produção de mandioca, né, de macaxeira, aumentou muito, produção de banana, mas tem vários ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, IBAMA e CNBio, tem ações de pesquisa, monitoramento para ter propostas, assim como as áreas degradadas. De Brasília, Raquel Miura. Olá, eu sou William Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. A escola não só é responsável pela formação acadêmica dos alunos, como também fornece para crianças e adolescentes um ambiente seguro de socialização, onde é possível aprender a respeitar e conviver com outras crenças, etnias, culturas e ideias. As instituições de ensino se colocam na comunidade como locais de desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão, fornecendo ferramentas e habilidades que permitem ao convívio em sociedade, como destacou a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schoenkart. Hoje é um dia assim, muito importante para nós, militantes da educação básica brasileira, né? É o dia da escola. E a escola é um equipamento público fundamental nas práticas educacionais formais. Não só por tudo que acontece dentro dela, dentro dos seus muros, na relação entre professores, alunos, gestores, professores entre si, com técnicos educacionais, toda a comunidade escolar, mas também pelo que ela representa na sua comunidade, né? Em muitas comunidades brasileiras, a escola é o único equipamento público que existe. Então, ela acaba sendo a própria representação do Estado naquele território. E em situações extremas, como aconteceu na pandemia, ela foi o único ponto de contato do Estado com a população, especialmente mais vulnerabilizada. Então, é um espaço público de direito coletivo muito, muito importante, que precisa ser sempre respeitado, que precisa ser sempre valorizado, cuidado, como se fosse a nossa própria casa, mas a casa do conhecimento. Viva a Escola Brasileira! Neste 15 de março, data em que foi fundada a primeira instituição de ensino em solo brasileiro, em Salvador, Bahia, o Ministério da Educação celebra o Dia da Escola pelo seu importante papel na sociedade. Desde 2023, o governo federal e o MEC anunciaram uma série de ações voltadas à aquisição de equipamentos, à retomada de obras, à redução das desigualdades, à garantia da segurança alimentar e à permanência dos estudantes nas escolas. São exemplos desses programas o PDDE, que auxilia escolas na realização de atividades prioritárias, o novo PAC, que permite a construção de creches e pré-escolas e a aquisição de ônibus, e o PENAI, que garante a segurança alimentar e nutricional para milhares de estudantes brasileiros. Para mais informações sobre iniciativas e políticas da pasta, acesse o nosso site em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC.
Nesta sexta-feira, 14 de março, o Ministério da Educação empossou o novo reitor do Instituto Federal do Ceará, José Vale Mendonça Menezes, e assinou os termos de início de execução para a instalação do Laboratório de Inteligência Artificial e do restaurante acadêmico do novo campus do IFCE, Campus São Gerardo, em Fortaleza. Serão investidos mais de 4 milhões de reais nas novas infraestruturas. Os recursos são oriundos do novo PAC. O ministro da Educação, Camilo Santana, que esteve presente no evento, destacou a importância do Instituto Federal e como isso pode mudar a educação do Brasil. Para que a gente possa fortalecer os campi já existentes e implantar os novos campi que estão previstos. São 20 restaurantes estudantis que nós vamos construir nas unidades do Instituto Federal aqui do Ceará. Ao final, nós queremos que todos os campi de institutos federais do Ceará terão um restaurante estudantil para os seus alunos e alunas, porque é importante garantir a permanência, a assistência estudantil para os nossos jovens estudantes. Com o objetivo de ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, o governo federal anunciou a expansão dos institutos federais, com a construção de 100 novos campi no país. No IFCE, o investimento totaliza 150 milhões de reais para a construção de 6 novas unidades, que beneficiarão mais de 8 mil estudantes. Para saber mais sobre as infraestruturas dos institutos federais e investimentos na educação, acesse o nosso site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.